amigos e amigas. Amai-vos uns aos outros. Nos fala o apóstolo Paulo em sua carta aos Colossenses, capítulo 3, versículo 14. Amai-vos uns aos outros, pois o amor é o vínculo da perfeição. Como é simplesmente transformador, cativante, como nos aproxima, como nos identificamos, como nos tornamos próximos quando nos sentimos amados e quando podemos amar. Amar e desejar amar. Amor a Deus e amor aos irmãos. O vínculo da perfeição é o amor. Aliás, o cristianismo é a religião do amor. Em primeiro lugar, do amor apaixonante de Deus pelo ser humano pecador. A faceta mais cativante, mais fantástica do coração da Bíblia é o amor de misericórdia de Deus com o ser humano ferido pelo pecado. É inegável. É o amor de misericórdia. É o Deus comprometido com o destino do ser humano, com as feridas e particularmente o pecado. Aliás, Jesus, se quisermos ser sinceros e o aceitar como nosso Deus e Salvador, ele foi enviado do Pai para nos perdoar os pecados. No João capítulo 3, versículo 18 e seguinte, disse: Deus enviou seu Filho ao mundo não para o condenar, mas para o salvar. Na primeira carta de São Pedro, capítulo 1, versículo 18, 17 e 18, também diz isso, o que diz São Paulo aos Colossenses, para que vocês não se esqueçam de que vocês não foram resgatados da vida de pecado que vocês herdaram dos seus antepassados e de vocês, com ouro, com o preço do ouro, de pratas, com bens perecíveis, não. Vocês foram resgatados pelo precioso sangue do Cordeiro vivo de Deus que morreu para vos redimir. Amai-vos. Então, amai-vos mutuamente. A primeira grande atitude amorosa de Deus com o homem é o amor de misericórdia, é o amor de perdão, é o amor de salvação. Então, nos amarmos, em primeiro lugar, é nos comprometermos para dignificar o outro, para erguer o outro, para fazer o outro. É este o amor mais lindo. Pai, nos perdoai como nós perdoamos os que nos ofenderam. É isso que está aí no coração do ensinamento do Pai Nosso. As parábolas mais divinas, mais belas, mais amorosas de Jesus é o amor de Jesus com as pessoas feridas pelo pecado, a samaritana, o filho pródigo, a mulher adúltera, a ovelha perdida. Realmente são amor. Então amai-vos mutuamente, pois ele é o vínculo da perfeição. Os santos descobriram isso, que o caminho da santidade é o caminho do amor. Porque Deus é amor. Quem ama já conhece a Deus, porque Deus é amor. Quem não ama, diz o apóstolo amado de Jesus na sua primeira carta, capítulo 4, versículo 20, se não me engano. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Recebemos de Deus esse preceito: quem ama a Deus, que ame a seu irmão. Não existe amor de Deus sem amor de irmãos. Vamos refletir na nossa espiritualidade. Eu tenho me questionado muito para nós cristãos particularmente, até me confrontando com outros irmãos de outros credos, de outras religiões. Eles têm me ensinado muito. Eles são desprendidos, eles abrem mão de suas posses, do seu dinheiro, eles são fiéis ao 10% dos seus lucros para o bem da coletividade. O cristão vai à missa, frequenta os sacramentos e não vive a caridade, não vive o perdão, não vive partilhando um pouco de sua mente, dos seus estudos, do seu diploma, da sua sabedoria, do seu tempo, com os irmãos que precisam. Somos cristãos aburguesados, somos cristãos parados,
somos cristãos sem ação, nem dentro de casa evangelizamos, não temos tempo para o outro, o nosso centro está colocando, somos cristãos sacramentistas, isto é, que recebemos sacramento, mas não somos missionários, não evangelizamos, não colocamos. Então, nesse sentido, não existe verdadeiro amor. É no amor mútuo que Deus se torna presente. Quem não ama não conhece a Deus. E o amor de Deus é expressado. O Pai vive para o Filho vive para o Pai, e o Espírito Santo revela o Pai e o Filho. Viver do amor da Trindade é partilharmos, é nos comprometermos, é nos amar, é buscarmos despertar em nós o espírito das primeiras comunidades apostólicas. Eles permaneciam fiéis na doutrina, na Eucaristia, na doutrina dos apóstolos, e não havia entre eles nenhum necessitado. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, né, versículo 40, não havia nenhum deles necessitados no corpo, na alma, no espírito. Os que possuíam bens traziam, ponham em comum e crescia o amor deles. É esta a igreja de Jesus, é esta igreja que João Paulo II, que o Papa Francisco está querendo anunciar. Está na hora de sairmos de nossa passividade. Somos cristãos entronizados, somos cristãos aburguesados, somos cristãos que vamos para a Eucaristia e receber a Eucaristia sem receber o irmão. Receber a Eucaristia e não fazer nada para o irmão é nunca merecermos a Eucaristia nem entendermos a Eucaristia. Então, se você quiser receber o irmão, comungar, primeiro veja se você não tem nada contra o seu irmão. Primeiro te reconcilie com o irmão, depois venha e vê. Reconciliar-se não é só pedir desculpa. Reconciliar-se é querer que o outro tenha o mesmo destino que eu tenho, a mesma sorte que eu tenho, o mesmo emprego que eu tenho, a mesma oportunidade que eu tenho, a mesma casa que eu tenho, que tenha bens materiais e espirituais como eu tenho. Isto é amor. Fora disso não há amor. É literatura, é mentira. Não é o amor de Jesus. O amor de Jesus levou a ele dividir tudo, sua própria vida, seu próprio sangue, sua própria morte. O amor é a plenitude da perfeição. Quem ama conhece a Deus e vive em Deus. Quem não ama não conhece a Deus. Como é que está o nosso amor? Como é que eu sou amor de Deus? Qual é o meu tempo doado aos outros? O que eu divido da minha fé, do meu tempo, da minha existência, dos meus talentos, dos meus bens, com os irmãos que precisam de auxílio e vida? Não existe evangelho. João Paulo II disse: se os cristãos do terceiro milênio quiserem falar de Jesus, não basta mais que preguem Jesus e que tenham a doutrina de Jesus. Deverão dar um espetáculo vivo de amor e de solidariedade. É nisto que o mundo voltará para Jesus. Se não nos amarmos e não vivermos o amor, e o amor nada faz de inconveniente, nada machuca, quer o bem de todos. Este é o amor de Deus. Qual é o meu amor? Qual é seu amor? Que amor possuímos? Somos de Deus ou só falamos de Deus? Pai eterno, em nome do teu Filho, pela ação do teu Espírito, transforme-nos para que sejamos pessoas apaixonadas por ti, vivendo entre nós o amor que tu nos ensinastes. Amém.